Bom dia, pessoal. Bom dia, estamos te escutando, Daniel. Bom dia. Pessoal, vou dar início agora ao webinar da CAT 42, né, de São Paulo. Vou estar passando aí desde a parametrização até a geração da rotina, mostrando como é o funcionamento aí no sistema, né? Bom, só me apresentando, meu nome é Daniel, eu ingressei aí na TOTS em 2011, passando aí pelo suporte e hoje atuando como analista de qualidade aí na equipe fiscal, tá ok? E vou estar passando para vocês aí como é o processo de geração da rotina CAT 42. Okay? Vamos lá? Beleza, pessoal. Então, vamos começar. Vou começar pela criação do produto, passando qual que vai ser, dar uma visão geral de como vai ser a apresentação, né? Primeiro, a gente vai criar um produto, né? E fazer as parametrizações necessárias para a CAT 42. Depois, vamos parametrizar as naturezas, né? Natureza de entrada e saída. Vamos fazer um exemplo com entrada e a saída de um determinado produto, do produto que vamos cadastrar, né? Vamos incluir o movimento de entrada e saída e escriturar o. Né? Vamos executar o processo de associação de lançamentos de saída e depois vamos estar gerando a rotina e verificando como fica lá no período de operação. Okay? Então, vamos aqui no cadastro de produtos incluir um novo e a gente vai estar parametrizando ele devidamente para a geração da CAT. A parametrização ela é bem simples, pessoal, mas é necessário ter atenção em alguns parâmetros mais específicos, né? Que são necessários para a correta geração da rotina. Após salvar o produto, né? Caso você já tenha um produto cadastrado, então as parametrizações seriam as seguintes. Primeiro, em anexo os dados fiscais do produto. Colocar aí a tributação ICMS, essa aqui é a parametrização básica, né, de todos os produtos. Mas como o calculado ressarcimento é calculado de acordo com estoque, né? Então eu preciso marcar que o meu produto exige inventário fiscal. Então tem que haver o controle de estoque do produto ou o cálculo do ressarcimento lá na frente, quando a gente for gerar uma rotina, não vai ser realizado. Então, cadastrei um produto novo, marquei que ele exige inventário fiscal, e esse é o primeiro ponto aqui do cadastro do produto. Ainda no cadastro do produto, e no segundo ponto, a gente precisa cadastrar e informar, que é em anexos, dados fiscais por UF. Então, em dados fiscais por UF, nós vamos informar a data, nós vamos informar a data de início da tributação do ICMS-ST. Vou colocar o estado, né? Bom, e vou fazer um exemplo aqui, colocando a data de início de tributação em janeiro de 2020, ok? A gente vê que nessa tela a gente tem vários campos, né? A gente não vai entrar em detalhes agora, a gente vai
direto ao ponto, que é a CAT, né? Mas se alguém tiver dúvida, tiver curiosidade de saber para que serve, onde são utilizados os demais campos, eu vou passar o meu e-mail no final e aí eu posso responder essas questões. Mas a gente vai direto ao ponto aqui, que é informar a data de início da tributação do ICMS-ST. E eu vou colocar como exemplo aqui o início em janeiro de 2020. Salvo. Ok. Então, no que diz respeito ao cadastro do produto, as parametrizações seriam essas, né? Ficou alguma dúvida? Só recapitulando, no produto, a gente marcou que ele exige inventário de tributação e depois cadastramos aqui, informamos, né, o início da tributação do ICMS-ST. Marcamos aqui essa flag, né, e informamos a data de início. Então, no que diz respeito ao produto em si, a parametrização seria essa. Ficou alguma dúvida em relação ao produto, pessoal? Ou posso estar avançando? Tranquilo, Daniel, pode seguir. Tranquilo? Beleza? Eu vou seguir. Beleza, então temos o produto aqui, 04909, que vamos usar no nosso movimento. Vamos fazer uma entrada e uma saída com esse produto. Okay? Agora, vamos para a natureza de operação. Vamos parametrizar uma natureza de entrada e uma de saída. Então, posso vir aqui pelo núcleo mesmo. Deixa eu ver se já tem lugar. Não. Vou incluir uma natureza de entrada nova. Vou escolher aqui o, a minha regra de CMS. E o detalhe da natureza, né? Vai ficar aqui, né? O parâmetro operação com ressarcimento barra complemento de ST. Então, é que nem eu falei, a parametrização ela é simples, mas tem alguns parâmetros específicos e, se não marcados, a rotina vai acabar não sendo gerada ou gerada sem o cálculo correto. Né? Então, a gente tem que se atentar a essas parametrizações. Então, eu mostrei as parametrizações específicas do produto e na natureza, para gerar a CAT, a gente tem que marcar em outros dados essa opção. Okay? E incluído aqui na natureza de entrada. Vou ir rapidinho aqui a de saída, é a mesma coisa, marcando lá em outros dados aquela fonte. Ok, esse ressarcimento. Então, incluí a 5.403.05.
a gente vai usar na nossa saída. Beleza. No que diz respeito à natureza, seria essa opção específica, né, para a geração da CAT. Né? Em relação à natureza, ficou alguma dúvida aí, pessoal? A gente pode prosseguir. Aí depois da natureza, a gente vai já começar a incluir os movimentos. A gente vai incluir o movimento de entrada, depois o de saída. Em relação à natureza, ficou alguma dúvida ou posso prosseguir, pessoal? Beleza, então, estou prosseguindo. Tenho aqui preparado alguns movimentos, né? Só lembrando que os movimentos estão parametrizados para afetar o estoque, né? Isso também é importante. Vou estar incluindo aqui o movimento de entrada. Ok. Aqui em fiscal, vamos preencher a natureza, que acabamos de cadastrar, que é a 1.403.05. E agora, já vamos para a inclusão do item, né? Também é o item que cadastramos há pouco. Né? O item que cadastramos há pouco, que parametrizamos, é o 0.4.909. Lento aqui, deve ser por causa da conexão com o nosso servidor, pessoal. Mas está indo. Quantidade. Eu vou fazer um exemplo aqui, onde tivemos uma entrada do produto que cadastramos, que coloquei como webinar, tivemos uma entrada aí de 500, com preço aí a R$ 2 a unidade. Okay? Beleza, aqui tem a linha do meu tributo ICMS-ST, a linha do meu ICMS. Como eu estou trabalhando aqui sem IPI, eu vou remover aqui a linha do IPI. Então, tem aqui o meu. Okay? Agora eu vou salvar o movimento de entrada. Detalhe, como eu parametrizei no produto, é, o, eu parametrizei no produto o início da data de janeiro. Eu vou aqui fazer um exemplo aqui em janeiro, ok? Mas como iniciou em janeiro, eu poderia fazer aqui também no mês 7. Né? Nós vamos fazer um em janeiro aqui, quando foi o mês que iniciou o nosso controle de ST, né? Lá no produto. Ok. Bom, pessoal, essa foi a inclusão do movimento de entrada. Ficou alguma dúvida aí? Eu posso ir para o movimento de saída?
que eu falei, é bem simples, mas tem alguns parâmetros específicos, né, que são necessários aí que a gente está gerando a rotina posteriormente, né? E se alguém tiver alguma dúvida aí, pode estar me interrompendo, ok? Pode seguir aí, Daniel. Uhum. Beleza. Está processando aqui. Beleza, pessoal. O movimento foi incluído com sucesso, ok? Esse de cima aqui, né? E agora eu vou fazer a saída. Então, qual que é o nosso exemplo? Tivemos aqui a entrada de, de 500, né? E, como exemplo, eu vou simular aqui uma venda. Por exemplo, entrou 500 e eu vendi 100, né? Então, vamos simular aqui uma saída de 100 desse produto. Eu já tenho um movimento aqui de saída. Também um movimento que afete estoque, né? Colocar, a gente comprou no dia 28/1 e vendendo no dia 30/1. Isso é um exemplo mesmo. Ok? Agora vamos preencher a natureza de saída, que também cadastramos há pouco, né? Que foi a 5.403,05. Incluindo 0,4,909. E vamos simular aqui uma venda de 100. Eu entrei com 500, com preço de R$ 2, estou vendendo a 100 por R$ 4 cada um. Os tributos já estão ok. Vamos lá. Vídeo total, considerando.
Ok. E agora está incluído a nossa movimentação, está incluída a nossa movimentação de saída. Então, só recapitulando, criamos um produto novo, cadastramos as naturezas, fiz uma entrada de 500, com quantidade de 500, né, desse produto, webinar que a gente colocou, e fiz uma saída de 100. Ok? Então, vamos aqui. A conexão está um pouco lenta aqui, pessoal, mas você vai salvar. Nossa conexão servidor. Ok. Movimento de saída foi incluído, nossa movimentação de saída foi incluída. Beleza. Qual que é o processo agora? Agora a gente teria que estar escriturando, executando o processo de associação, mas antes tem um detalhe muito importante, né, que é bom todo mundo se atentar a esse detalhe aqui, que é o seguinte: como é um produto novo, né, ou então se fosse um produto que eu sei que os dados de estoque dele estariam desatualizados, né, então eu teria que executar aí o processo de regenerar saldos e custos para esse produto. Então, vou estar regerando aqui como exemplo, né, para vocês, mas caso vocês verifiquem lá no momento do cálculo, que o cálculo não ficou correto, ou mesmo que não saiu na rotina o produto que vocês queriam, então vocês devem avaliar se para esse produto não é necessário executar o processo de regerar saldos e custos, que é o processo que vai atualizar as informações de estoque, né? Ou seja, vai deixar atualizado o que teve de entrada, o que teve de saída desse produto, o saldo atual desse produto. Então, eu vou estar executando para o produto que a gente acabou de cadastrar aqui. Esse eu seleciono. Eu coloco, marco regerar apenas, vou marcar regerar apenas ficha física e financeira, acho que é eficiente. Vou avançar, executar.
Beleza, ele gerou apenas a ficha física financeira que eu tinha marcado. Ok. Beleza. Agora sim, eu vou estar escriturando esses movimentos, ou seja, passando eles lá para o nosso gestão fiscal. Ok? E lá no gestão fiscal, que eu vou executar a associação, o processo de associação de lançamento, né? Eu vou estar associando aí as saídas e as entradas. Né? Vou pegando o lote aqui rapidinho. Para a primeira entrada. Então, essa entrada ocorreu no dia 28 de 1 de 2020. Vou procurar por dia mesmo. Continuar o movimento de entrada. Combinar. Vou estar escriturando ele. Estou guardando, pessoal. Beleza. O movimento de entrada foi escriturado com sucesso. Ok? Agora vamos escriturar o movimento de saída. E nossa saída foi no dia 30 de 1 de 2020. Né? Ok. Nossa saída no dia 30 de 1. Agora vamos escriturar o movimento de saída. Isso. Aí, escriturando esse movimento, pessoal, aí nós vamos para o gestão fiscal, ok? Onde a gente vai executar o processo de associação de lançamentos, ok? Se alguém
tiver ficado com alguma dúvida nesse processo, nesses procedimentos que a gente fez até agora, pode estar mandando para a gente aí no chat, a gente responde para vocês. O movimento de saída foi escriturado com sucesso também. Então, a gente vai agora para a gestão fiscal. Eu já tenho aqui o saída aberto. Beleza. Tenho aqui o meu movimento de saída. Vamos conferir o nosso movimento de entrada. E tenho aqui o meu movimento de entrada. Ok? Vamos abrir aqui a nossa saída para eu ver como ficou. São de valores. Tem aqui meus valores de ST. Tenho aqui os valores de ST. Beleza. Agora, pessoal, vamos executar o processo de associação de lançamento. Né? O que esse processo faz? Ele vai associar o meu lançamento de saída com a última entrada que ocorreu desse produto. Né? Então, ele verifica, o sistema vai verificar qual foi a última entrada desse produto e vai estar associando a minha saída à entrada. Ok? Ok. Esse processo ele pode ser acessado em dois locais no sistema. Um deles fica aqui mesmo na tela de lançamento, onde você pode ir em processo, associação de lançamentos de saída. Ou então você pode vir dentro de obrigações principais em mais, associação de lançamentos de saída. E aqui nessa tela você tem a opção de filtrar os lançamentos que você deseja executar o processo para eles, né? Então você pode configurar um filtro. Aqui, como a gente tem apenas um, eu vou usar o daqui mesmo, que vou selecionar o lançamento que eu quero, vou vir aqui em associação de lançamento de saída, vou para outros aqui mesmo, que é só exemplo, né? Vou executar. E aí, ele fez a associação. A informação do log o item 1 do lançamento fiscal de saída 452 foi associado ao item 1 do lançamento fiscal de entrada 451, quantidade 100. Ou seja, o 100 aqui da minha saída. Né? Então,
o sistema executando esse processo, o sistema verificou qual que é a última entrada desse produto e fez a associação. Ok? Associado, a gente pode dar uma olhada no nosso período de operação. Vamos encerrar. Encerrar o período. Isso vamos repetir depois. Até janeiro. Ok? Daniel, só respondendo a pergunta aqui da Stephanie, na hora que você está na tela de lançamentos, você ou de entrada, na verdade teria que ser no de saída. Você pode selecionar os lançamentos que você deseja associar e executar o processo de associação de lançamentos. Ou você pode executar pelo menu ali mais, que fica ali em obrigações principais e associação de lançamentos. Isso. Só mostrando aí, o desde que você falou, esse aqui foi o que eu tinha mostrado. Aqui em mais, o que o Deide falou é dessa opção aqui, associação de lançamento e saída, onde você tem a opção até de fazer um filtro, né? Para buscar os lançamentos que ela quiser associar. Ou então na própria tela de lançamento. Isso aqui vai estar na tela de lançamento de saída, tá, pessoal? A gente associa a saída na entrada. Então, na tela de lançamento de saída, dentro de processo, você também vai ter a opção de associação de lançamento. Okay? Sim. Aí eu encerrei o período de operação de ICMS-ST. Ao encerrar o período, ele preencheu em uma das pastas, que é a pasta de ressarcimento barra complemento de ICMS-ST, as informações foram movimentadas, né? Ou seja, o produto que a gente criou, que é esse aqui, 04909, nós fizemos uma entrada de 500, depois uma saída de 100, né? E colocou aqui para a gente, já com o cálculo. Ok? Nós temos, na nossa documentação, a gente detalhou lá as questões do cálculo, né? Então, está tudo bem explicado lá. Agora vamos para a geração da CAT, né? Eu já tenho aqui no gerador de saídas. Pego aqui o layout CAT, tem geração de saídas. Vamos lá. Usamos a filial 2. Nossas movimentações foram em janeiro. Beleza. Vamos gerando a rotina. O
Só lembrando, nosso Elcast mais recente que vai estar com essa data, ok? Então já vai estar disponível, para vocês esse lote mais recente. Executar o processo. O processo foi executado com sucesso, pessoal. Dando uma conferida no log. Tudo ok. Vou pegar o arquivo de armas. Beleza? Tá aqui o nosso arquivo gerado, pessoal, com os registros. E aqui a gente já pode verificar as nossas movimentações, né? Que foi a entrada de 500 e a saída de 100 com o devido cálculo. Ok? Daniel, deixa eu aproveitar para Sim, esclarecer algumas sim. coisas. Eu acho que teve mais algumas pessoas que perguntaram a respeito de dados legados. O que acontece, pessoal? A CAT, ela passa a controlar o estoque do seu produto. Então, por isso que tem que ter aquela regeração de saldo de custos e o produto tem que ter controle de estoque, que é o que o Daniel mostrou bem no início. Mesmo as compras que aconteceram antes de começar a gerar a CAT, o sistema vai identificar. O que importa nesse caso é a associação dos lançamentos fiscais, que o sistema, o que ele vai fazer? E aí é a orientação da CAT, tá? Esse comportamento é definido lá na CAT. Ele vai pegar a saída e vai relacionar com a primeira entrada imediatamente anterior a essa saída, considerando a data. E aí ele vai fazendo todas as associações até preencher todas as saídas. Ou seja, vai ser necessário ter todos os lançamentos de entrada e de saídas corretos no Liber. Eu sei que algumas pessoas importam, que o pessoal falou que importa lançamentos e tal, mas se a quantidade da saída for maior do que a entrada, não vai ser possível associar e não vai conseguir gerar a CAT. Então, tem que ter todas as entradas dos produtos e todas as saídas. E, além disso, o seu controle de estoque, a gente vai calcular com base nas entradas restantes. Então, vamos colocar um exemplo simples. Esse do Daniel aí. Ele deu uma entrada de 500 e ele fez uma saída de 100. O estoque é 400. No caso dele, o valor de ST que ele tem potencial para restituir, porque na verdade, até então, como não houve saída, não sabe se tem restituição ou não, né? Mas que tem potencial é 400. Só que está num movimento só. Então é um cálculo tranquilo. Se tivesse em 30 movimentos e esses movimentos tivessem distribuídos em 3 anos, o sistema iria buscar esses 30 movimentos. A gente iria conseguir buscando os lançamentos de entrada até completar toda a quantidade de estoque para poder chegar no valor que seria o potencial valor de ressarcimento. Esse comportamento também é definido pela CAT, tá? Isso, exatamente. Até aproveitando, eu vou aproveitar e abrir aí para dúvida, pessoal. Então, o que eu tinha para mostrar do processo
Era isso mesmo. Então, a gente viu lá desde o início, desde o cadastro do produto até o encerramento do período de geração do arquivo, né? Então, eu vou abrir aqui agora para as dúvidas, né? Então, se estiver com dúvidas aí, por favor. O Daniel, bom Sim. dia. Pessoal, antes da gente abrir as dúvidas, né, teve algumas pessoas que pediram para rever algumas telas, eu vou colocar aqui no bate-papo para vocês. Ô, Daniel, avança aí para a gente um slide. Eu vou colocar aqui para vocês no bate-papo o link da nossa pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Gente, é muito importante, né? Eu sempre falo que a opinião de vocês ela é muito importante para a gente melhorar sempre os nossos eventos, para vocês darem sugestões de assuntos. Vou pegar o link aqui para colocar lá para vocês. Então, sejam bem sinceros e participem, tá? O Daniel colocou aí na tela, esse é o QR Code. Se vocês puderem apontar o celular, já vai direcionar para as perguntas. São umas 4 perguntinhas só, tá? Então é bem rapidinho. E eu vou colocar também o link aí no chat, tá bom? Ah, Vamos lá. O David já respondeu quase todas as perguntas aqui. então, sabe, agora você falou o link que eu mostre, que eu passe alguma tela novamente? O David até falou que na documentação tem, mas mostra para a Stephanie aonde que ela clica para fazer a associação. Ah, sim. A associação, depois que você escriturou os movimentos para a gestão fiscal, né? Então, o que acontece? A opção o processo de associação ele vai estar ele está disponível tanto aqui na tela de lançamento de saída, ou seja, lançamento de saída, você vai em processos, associação de lançamento de saída. E o sistema vai buscar a última entrada daquele produto que está saindo, né? E fazer a associação. Com essa opção, você pode marcar os lançamentos que você tem aí na sua visão e colocar para executar o processo para eles. Se você tiver muitos lançamentos, você pode usar a opção que fica aqui em obrigações principais, mais associação de lançamento de saída. Aqui, você vai ter a opção de criar um filtro de lançamentos para buscar todos os lançamentos para os quais você deseja gerar o processo de associação, ok? E o processo vai ser executado. Então, você tem essas duas opções aí para fazer essa associação. Beleza. Ficou tranquilo aí, Stephanie? Qualquer coisa você manda para a gente no chat, tá? Uma pergunta aqui do Gustavo, ele falou, Daniel, bom dia. Realizando esse procedimento, os valores do ressarcimento de CMS-ST irão para os campos próprios na geração dos arquivos da AGIA e do FDICMS? FDICMS, deixa eu conferir aqui para você. Deixa eu te ajudar, Perguntou? Daniel. O Isso. Denise também me corrija se eu estiver errado. Não, esses valores, eles são. Esse processo que o Daniel demonstrou, ele é específico para a CAT, tá? Então ele não afeta a GIA. E no caso do SPED fiscal, eu acredito que você deve estar falando do 676. Se for, ele, se eu não me engano, ele nem tem mais a obrigatoriedade de ser gerado. Ele deixou de ser obrigatório. Essas informações então saem na CAT mesmo. Mas se você precisar gerar, o comportamento dessas outras duas rotinas continua o mesmo. Eles não sofreram alteração
com o que foi demonstrado que não. Ah, ok. Obrigado, David. Ótimo, muito bom. O Douglas, então, perguntou aqui também assim: como tratar a operação em que não tem o ST destacado na nota, mas eu tenho direito a crédito? Ele é recolhido por GNRE, por exemplo? Ah, sim. Deixa eu te ajudar aí também, Daniel. Então, Douglas, o David. que acontece, tá? Se o produto ele foi tributado por ST, esse recolhimento ele aconteceu na entrada, mas ele pode ter acontecido numa cadeia anterior, ele pode ter sido antecipado lá pelo seu fornecedor, ou ele pode ser recolhido por você mesmo na entrada através de guia avulsa. Os três processos estão certos, mas aí a gente entra em questões legais, tá? Teria que dar uma olhada na CAT para você ter uma interpretação mais assertiva aí em cima do seu cenário. Mas por vias gerais, e aí, gente, de forma bem geral, tá? Tem que consultar mesmo para vocês terem certeza disso. Os estados que têm ressarcimento, eles estão vinculando a obrigatoriedade de destacar o valor. Então, no passado, algumas pessoas compravam com ST retido, mas o vendedor não tinha a obrigação de mandar o valor destacado. E às vezes isso não acontecia, vinha zerado. Então, se eu não me engano, a CAT é uma das rotinas que fala que se não destacou, você não pode apropriar. Mas eu não tenho certeza se tem alguma abertura e tal. Teria que dar uma olhada lá mais a fundo para ver a respeito mais da sua operação aí e com a CAT em si. Beleza. Ele colocou aqui mais uma pergunta também. Como a associação trata um item que teve ajuste via inventário barra ajuste? Ah, essa você sabe, David? Esse ajuste de inventário, aí depende, tá? Eu vou explicar como que funciona a associação de lançamento. Porque nós temos duas coisas aí, tá? A associação de lançamento, ela não olha o estoque. O objetivo dela é olhar, ela faz simples comparação de quantidade de entrada com quantidade de saída. Que é isso que a CAT prega, tá? Então, se eu tive uma saída no dia 25 e eu tive uma entrada no dia 24 e uma entrada no dia 26, mas eu estou gerando a CAT hoje, dia 28, a saída do dia 25 vai ser associada à quantidade referente a esse item nos lançamentos anteriores. Então, ele vai pegar lançamentos do dia 24, lançamentos do dia 23, se for necessário, até ele associar toda a quantidade existente no dia 25. E a entrada que ocorreu no dia 28 vai ficar totalmente disponível para ser associada em uma nova saída. Porém, vamos supor que eu não sei aí exatamente o que seria esse ajuste de estoque. Mas vamos supor que foi alguma quantidade errada, ou foi alguma entrada, por exemplo, que deveria ocorrer no dia 24 e ocorreu depois da associação do lançamento, que acabou pegando notas do dia 23, não tem como você fazer isso de forma automática, porque na hora que ocorreu a associação, esse lançamento não existia. Então o sistema foi lá e buscou e associou naquela entrada. Vai ser necessário fazer manualmente. Aí você consegue editar o lançamento, excluir a associação que foi feita dentro dele e mandar associar de novo. Aí ele vai buscar o novo lançamento que agora existe na entrada. Isso é para a questão da associação. Para a questão do estoque, como que funciona? A gente pega a quantidade disponível em estoque no final do mês, no final do período que está sendo gerada a rotina, tá? Então, isso também é a definição da CAT. E aí, a gente considera todas as entradas que não deram saídas, ou seja, aquelas entradas que não foram associadas a saídas, a gente considera o valor daquelas entradas para poder calcular o ST lá e gerar na CAT. Não sei se eu respondi, se eu fui claro. Ô Douglas, se você tiver continuar com dúvida, pode colocar aí para a gente que a gente tenta explicar de uma outra forma, tá? O Douglas colocou aqui também uma terceira pergunta, falando: há alguma ferramenta para exibir o resultado final do processamento dentro do RM?
total a ressarcir ou a complementar? Ele quer Tem saber se tem sim, algum. é no período. Mostra para ele, Daniel, lá no período. Ah, sim. Tá querendo ver o quê? Aonde tem o resumo dos Tá, foi o que eu valores, mostrei aqui, a ressarcimento, pasta. isso. Assim. Pode ser que não tenha ficado muito claro. Eu mostrei essa pasta, você está falando dessa aqui, né? Isso, ele te mostra ali, ó, por produto, data e tem os valores. Ô Daniel, tá vendo onde está escrito valor total na coluna? Aumenta o nome da coluna, aumenta a coluna aí, que eu acho que tá cortando uma parte do nome. Onde está valor unitário, porque aí ficou muito claro, não. Olha lá. Nessa coluna aí, Douglas, você vai ter os valores efetivos de ICMS-ST e os valores de confronto, né, que a rotina nomeia. O valor de confronto seria o valor da entrada e o valor da saída, para ele calcular, então, se você tem ressarcimento ou não. Naquela linha ali, por exemplo, que o Daniel colocou, a primeira não tem, porque ela é entrada, né? Então não gera ressarcimento. A segunda já gerou um valor. Ó. O David, o Douglas complementou aqui, ele falando assim que esse resumo parece ser por produto. Queria saber de um total mesmo, não item a item, operação a operação. Operação. Ô, Daniel, vai na aba de ICMS-ST aí. Isso. Na aba de outros dados ou na aba de apuração ali? Deixa eu ver se é o apuração. Não, não vai ter não. Não O teria. David, Eu acho que eu mas estou ele entendendo que esse consegue seria uma extrair, apuração, né? né? Consegue. Ele consegue extrair daquela tela que a gente colocou ali, onde tem o ressarcimento. E também por outras formas, né? Por fórmula, por sentença. Mas eu acho que o que ele está querendo é algo parecido com a apuração. Seria, por exemplo, uma conta corrente com crédito e débito e o saldo final da conta. Isso aí a gente não tem, não. Realmente não tem. Seria um controle financeiro do ICMS-ST, digamos assim. Ele falou que é isso mesmo, exatamente. Não, aí nesse caso não tem, até mesmo porque os valores eles não são, como que eu posso dizer? Eles não são fixos, é igual o estoque, o controle de estoque que a gente tem hoje, ele não é um valor fixo, ele depende da data que você está colocando, que aí o sistema pega movimentações diferentes para chegar em um determinado valor. Então não tem, respondendo a sua pergunta, não tem um valor com a foto do cenário, não. Ô, David, você sabe falar se na apuração tem as tabelas? Porque ele está perguntando assim: há na documentação as tabelas envolvidas no processo para montar um cubo? Não, mas você consegue ver aí, se você clicar com o botão direito aí, ó, você consegue ver qual que é a tabela que está o registro. Aqui, exatamente. Não, nessa tela ali, ó, visualizar o nome dos campos. Aqui. Ali, aí já aparece inclusive qual que é o nome do campo, a É. tabela e o campo. Aí, só voltando ao que eu fiz aqui, você clica aqui fora da pasta, né, com direito, visualizar o nome dos campos. E aí, quando você colocar o mouse aqui em cima, ele vai exibir o nome na base. Beleza. Obrigada aí, Douglas, pelas perguntas. Agora, a Adriana, ela perguntou assim: existem situações em ST que há antecipação, e neste caso dá direito a ressarcimento. Como a nota do fornecedor não tem destaque da ST, como devemos proceder? Ô, Adriana, aí é Adriana, não é? Ô, É isso mesmo. Adriana, nesse caso aí, você vai precisar mais de um esclarecimento legal a respeito, tá? Porque existem orientações diferentes e tal, então a gente não toma um lado. Depende muito de o que cada cliente necessita.
Mas em resumo, a CAT ela oferece várias formas de você ressarcir. Por exemplo, você pode comprar com ST e vender isento, você pode comprar com ST e vender com ST a maior ou a menor, e aí gera o ressarcimento e complemento, são as operações mais simples, né? E você pode comprar com ST e vender em operações que não incidem ST. E aí também existe um cálculo lá para você ressarcir. Você também pode comprar com ST e vender uma pessoa jurídica, para um revendedor, por exemplo. E aí a forma também é diferente. Mas aí a gente já entra muito ali na regrinha de cada situação. A gente não consegue passar ela aqui, seria nenhum objetivo, né? Mas sim, de forma geral, o processo ele não vai mudar. Esses passos serão os mesmos que o Daniel mostrou. Só vai mudar a forma como o sistema executa o cálculo. Aí a gente tem isso até na nossa documentação lá, que a Isabelle vai disponibilizar depois. Mas se ainda assim você ficar com dúvida, você pode até gerar um atendimento para a gente que a gente tenta esclarecer para você, já mostrando algum cenário, por exemplo. Beleza. A Stephanie perguntou aqui: no meu caso, tenho várias notas de saída que não subiram para o arquivo, somente uma nota associou. Então, o que devo checar? O cadastro do produto, depois o CFAP? Isso, isso. Ela pode verificar também a questão dos saldos e custos, né? Talvez ela precise regerar a ficha física financeira para esses produtos, para que a movimentação deles seja atualizada. O outro detalhe, se o valor de ICMS-ST está preenchido lá no lançamento dela, né? Se não tiver valor de ST, não é considerado, né, lá no arquivo. Então, são essas as verificações iniciais. No nosso documento, eu vou estar até passando para vocês também. No nosso documento tem todos esses passos que eu segui, para você poder estar verificando também. Mas se você já teve produtos que foram gerados, então pode ser isso, pode ser ou a geração da ficha física financeira, que vai ser necessário para esses produtos que não saíram no arquivo, ok? Ou o lançamento está sem valor de ST. O lançamento de saída está sem valor de ST. Ô, Daniel, só para ilustrar, mostra para o pessoal aonde que a gente olha o valor de ST no lançamento. E aí, Assim, gente, eu coloquei também a documentação aqui no chat, né? Essa documentação que o Daniel está falando aí, para a gente ilustrar também, se vocês já quiserem acessar, aí pode ficar à vontade, tá? tá abrindo aqui, só um segundo. Ok? Aqui na situação tributária do lançamento fiscal, tá? Eu tenho aqui o meu valor de ST. Ok? Como a gente começou com o movimento, né, esse valor ele vai estar lá na linha de tributo, lá no núcleos também, lá no movimento. Vai ser escriturado para cá. E também deve ser conferido no item, né? A seção item, valores de ICMS, eu vou ter o valor de ST aqui também. Então, é necessário o valor de ST para que o lançamento seja considerado. O, e aí, ela pode verificar o log de associação. No log de associação, ele vai falar o qual motivo não foi associado, né? Se faltou quantidade, ou se não encontrou aquele produto. Então, pode verificar se teve alguma informação no próprio log de associação do lançamento. Isso. Ótimo. Stephanie, ajudou aí? Se tiver mais alguma dúvida, você sinaliza. Ah, o Daniela complementou aqui onde que vê o log de associação. Ah, sim. Quando
eu executei aqui o processo. Deixa eu ver aqui, parece que. Ah, tá. Eu tenho uma situação aqui onde eu não tenho quantidade suficiente, né? Que é esse lançamento de cima. Se eu executar o processo para ele aqui, por exemplo, vou colocar aqui outros. Então, aí o processo foi executado, mas no log ele fala o seguinte: o produto tal do lançamento 450 não foi associado por falta de quantidade. Então, quando você executar o processo, você pode abrir aqui no bloco de notas e verificar se foi informado ou algo desse tipo aqui para algum dos seus lançamentos, né? Por exemplo, nesse caso aqui, esse produto não ia ser considerado na geração da rotina, né? Na geração da CAT, porque o sistema não conseguiu fazer associação, porque não tinha quantidade suficiente para associar. Muito bom. Obrigada, Daniel. A gente tem mais uma pergunta aqui da Adriana. Ela está perguntando assim: nas saídas internas de produtos adquiridos com ST, não há destaque de ST na saída. Neste caso, o sistema vai fazer associação? Não, não. Uma das premissas para que a associação ocorra é ter o valor de ST. Se o ST não tiver o destaque, não tiver destacado ST, Ô, não sei Daniel, se eu eu acho que entendi bem a acho que a pergunta. situação dela é diferente. Repete a pergunta de novo, É. Isabel. Tá, ela falou assim: nas saídas internas de produtos adquiridos com ST, não há destaque de ST na saída. Neste caso, o sistema vai fazer a associação? Ah, tá. Nesse caso aí, o que que vai acontecer, tá? Na hora que você estiver gerando a CAT, isso é uma das operações previstas lá na CAT. Ela vai considerar, ela vai fazer uma conta e vai considerar que pelo seu estoque, a sua saída que tiver lá, ele vai considerar um saldo para você a ressarcir. Não necessariamente tendo associação de entrada com saída. Automaticamente, pelo arquivo da CAT, ela vai já considerar esse valor lá, tá? Aí teria que fazer na CAT mesmo, depois do arquivo gerado, que você teria esse valor visualizado. Mas é uma situação prevista, ela realmente acontece. Não tem o ST no caso, e nesse caso a associação não vai pegar, mas automaticamente já vai dar a saída lá na CAT. Pelos outros registros, como o produto ele vai estar marcado que ele é tributado por ST, mas naquela operação não teve ST, a gente já consegue fazer isso lá, na rotina. No documento que a gente colocou, tem até alguns exemplos, eu acho que tem um exemplo desse lá. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Só complementando aqui, a Adriana colocou assim: o sistema só não associa se a entrada não tiver o ST, ok? Isso. O ST ou a quantidade. Pode faltar quantidade também. Aí ele não associa. Tá, só complementando aí, considerando que todas as parametrizações anteriores foram feitas, né, que eu mostrei lá, aí seria isso. Ele não vai associar se não tiver quantidade ou se não tiver o valor de ST, né? E aqueles outros parâmetros que eu mostrei lá, eles também são obrigatórios para que ocorra a associação. O Stephanie, o vídeo da apresentação ele vai ser disponibilizado no e-mail, sim, a gente coloca lá no YouTube e coloca nessa página de news aqui no TDM também, eu vou colocar aí para vocês no bate-papo. E aí a gente manda por e-mail também para vocês
verem o vídeo novamente, se for o caso, tá? Eu coloquei aí no bate-papo também. Bom, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, né? Eu não tô vendo mais nenhuma aqui. Se ficou faltando alguma, pode ainda dar tempo, pode colocar. Eu só tenho um segundo complemento da Adriana aí, que ela está falando que as entradas com antecipação precisam ter o destaque lá no movimento para o cálculo do ST, certo? Sim. Independente de como que você recolheu esse ST, a entrada tem que ter o valor do ST lá. Por mais que o valor não some no valor contábil, que não tem que considerar nas contas lá, aí é questão de regra tributária. É só parametrizar a regra direitinho que o sistema aceita todas as opções que a gente tem hoje. As que afetam valor, as que não afetam, as que foi antecipada, as que foi retida, tem tudo lá. Mas tem que estar destacado, senão não funciona o resto da cadeia, né? Para a gente conseguir no valor gerar a CAT. Isso mesmo, gente. Ok. Antes de terminar, eu vou reforçar mais uma vez a pesquisa, gente. Responde lá Desculpa. pra gente, eu vou mandar também o link lá no e-mail, se você não conseguir responder hoje. Aí, Para quem não acessou ainda, tá aí o QR Code. isso mesmo. Para a gente poder conseguir montar outros webinars como esse, está sempre melhorando aí a experiência de vocês. Então, podem ser bem sinceros, né? Críticas, elogios. A gente está aí para isso, né? Para poder fazer vocês utilizarem da melhor forma e com sucesso os nossos sistemas, tá? Ok, então acho que é isso. A gente pode finalizar, Daniel? Você quer fazer mais algum Beleza. comentário? Ou não. Que nem a Isabelle falou, ela vai estar passando o vídeo da apresentação, só colocando aqui meu contato, né, meu e-mail, qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. Ok? E a gente Beleza, obrigado, finaliza por aqui, pessoal. então. Muito obrigado aí a todos que apareceram aí. Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês. Encerrando aqui.